Tudo bem, irmãos? Hoje a nossa aula é de apologética cristã e mais uma matéria nova aqui no nosso curso bacharelado. É a primeira parte, né, onde nós vamos ver a introdução, capítulo 1 e 2. Capítulos 1, capítulo 2. Bom, inicia assim, né, no seu material impresso: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência. Tá? Está em 1 Pedro capítulo 3, versículos 15 e 16. Tá? Então, a apologética então, é uma defesa da fé, né? Você vai defender a razão da esperança que está em vós, né? Mas com mansidão, com temor, né? Então, isso é apologia, né? Então, apologia é quando você defende uma ideia. Apologia ao crime é você defender o crime. No nosso caso, apologética cristã é defender o cristianismo, as ideias, o texto bíblico e por aí vai, tá? Como a gente vai ver aí para frente. Bom, se perguntássemos a maioria das pessoas a razão de por que creem, muitas delas teriam dificuldade, né, em oferecer uma base sólida para a sua opinião, né, uma base bem defendida, bem definida. Tá? De modo geral, as convicções pessoais referem-se à lealdade, né, ou à herança ou a alguma tradição específica. Né? Isso de um modo geral. Então, por que eu sou crente? Por que eu tenho minhas convicções pessoais? É por lealdade à igreja, lealdade às pessoas, aos amigos, aos companheiros ali da igreja. Né? Por herança, eu recebi isso dos pais, né? essa minha fé, eu sou crente, nasci na igreja e faço isso por herança, ou por tradição, de uma tradição específica. Tá? Mas isso para a maioria das pessoas. Tá? E é surpreendente notar, né, o quanto a fé fundamenta-se na submissão a uma instituição, a uma igreja, né, a um partido político, a uma igreja, porque partido político também funciona assim. A apologia também, você pode fazer apologia a uma ideia política, a uma ideologia. Tá? Bom, então vamos aos fatos, né? Muitas vezes a fé religiosa é mais uma demonstração de lealdade aos pais, ao pastor, ao sacerdote, né, do que uma convicção da própria pessoa, né, fundamentada em evidências sólidas, bem defendidas, bem fundamentadas. Né? O surgimento dessa obra, né, agora, né, vem da necessidade de uma teologia viva, inovadora, enraizada na vida da igreja, né, em comunhão com as perguntas, as interrogações emergentes da humanidade. Né? Então é preciso ir mais longe para compreender e aceitar as exigências e as riquezas espirituais do evangelismo, do plano, da inteligência. Tá? Então a apologética é a maneira pela qual um determinado assunto crítico das Escrituras Sagradas, ou parte desse assunto, é defendido e fundamentado, claro, em bases sólidas, capaz de levar o questionador ao entendimento, à aceitação da ideia, tá? Sem rechaçá-lo, né? Sem rejeitá-lo, e contudo levar à reflexão desse mesmo assunto. Tá? Bom, essa é a nossa proposta, né, de trabalho ao escrever aí esse material. O autor diz que se propõe a isso, né, em conta dividida em 10 capítulos, né, onde cada um é abordado nas questões mais relevantes aí. Acho que nem dá 10 nesse aí, tá? Nesse material. Bom, a princípio eles fizeram uma reformulação aí, né, e trocou os capítulos de lugar, colocou mais coisa de um capítulo em outro. Acho que esse aí tem 7, se não me engano, tá? Bom, a princípio vamos analisar o texto bíblico de 1 Pedro, né, no capítulo 3, versos 15 e 16, né, que é aquele que a gente baseou lá atrás, e bastante oportuno, né, para a apresentação do assunto. Né? Já na sequência do assunto, uma definição da palavra apologética, tá?
com a intenção de esclarecer aí o que se pretende com essa matéria, com esse trabalho aí, tá? Bom, no tópico seguinte, a proposta é de apresentar um histórico, né, da evolução da apologética e o desenvolvimento na fé cristã, depois a classificação, tá, dos mais variados movimentos aí, na expectativa de esclarecer as diferenças existentes entre eles, tá? Bom, por que estudar apologética? Qual o motivo, né? Pedro exortou os discípulos a estar sempre preparados a responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Aquele versículo que nós lemos lá no início, tá? Fazendo isso, né, com mansidão, com temor e com boa consciência, né? Temos que fazer a apologética como um ato de amor fraternal, tá? Mas com prudência, né? Prudência como uma serpente e simples como as pombas, conforme a orientação bíblica, né? O evangelista para Cristo, né, aquele que evangeliza para o Senhor, é caracterizado pela humildade e pelo amor. São características básicas que deveriam fazer parte do evangelista, tá? A apologética não é para forçar as pessoas relutantes a uma submissão intelectual, tá? Mas é uma chamada, né, na qual servimos aos necessitados. Temos que fazer o trabalho da apologética como servos incansáveis da verdade, né? Falemos a verdade em amor. Isso é Efésios, Paulo, né, falando aos Efésios 4,15. Então a apologética é uma ciência, né? Uma ciência, uma disciplina inteligente, né, racional, que se esforça para apresentar a defesa da fé religiosa, tá? Então guarda aí, a apologética é a defesa da fé, tá? Uma defesa inteligente, bem fundamentada, tá? Existindo dentro e fora da igreja cristã, tá? O termo é usado em contraste, né, com polêmica, que é debate efetuado entre cristãos a fim de determinar a verdadeira posição cristã sobre alguma questão muito específica. Bom, presumivelmente, a gente deduz-se, né, que a apologética aborda questões defendidas por alguma fé religiosa específica, tá, como o cristianismo, mas que são negadas pelos incrédulos. No uso comum, a palavra é usualmente empregada para indicar a defesa do cristianismo. No nosso caso, porque a apologia é defender uma ideia, tá? No nosso caso, a apologia cristã, a apologética cristã, ou apologia cristã, é a defesa do cristianismo, né? Então, por isso que no nosso caso aqui é a defesa do cristianismo, mas pode ser qualquer outra ideia, né? A palavra apologia, nós vamos ver a definição da palavra ali mais na frente, tá? Bom, positivamente, a apologética então tenta elaborar e defender a visão cristã de Deus, né? Como é que nós vemos Deus, né? E por quê, como, e aquelas muitas perguntas que se fazem, tá? Da alma, do mundo, né? Da questão de Deus, né? Da vida cristã, a questão da alma, né? Da imortalidade e por aí vai, muitos assuntos aí dentro disso aí. Uma visão apoiada por raciocínio reputados capazes de convencer os não cristãos de que isso é verdade, né? E que essas doutrinas envolvidas são verdadeiras, tá? Bom, negativamente, então, trata-se de unir esforço para antecipar pontos de ataque, defendendo as doutrinas cristãs, né, contra ataques à palavra. Basta dizer que grande parte dos cristãos não consegue defender a sua fé com fundamentação suficiente, fundamentação bíblica, inteligente, suficiente para convencer as outras pessoas. Ele mesmo está convencido por aqueles motivos que citamos lá atrás, por lealdade, por herança, por tradição e por aí vai, tá? Bom, esse termo apologética vem do grego, né? Apologia, defesa, tá? É uma resposta a um ataque, né? O famoso diálogo de Platão, filósofo conhecido, né? Viveu naquele período ali entre
entre o cativeiro babilônico e o Novo Testamento, os 400 anos de silêncio ali, tá? Esses grandes filósofos gregos, todos eles, né, não só o Platão, né, os grandes viveram naquela época, tá? Aristóteles, Platão e alguns outros aí. Expõe então a defesa, Sócrates, né? Expõe então a defesa de Sócrates diante dos seus acusadores, né? O Platão, que era discípulo de Sócrates, né, expõe a defesa dele dos acusadores. Então a defesa é a apologia. Alguns fazem oposição a qualquer defesa da fé cristã, supondo que o conhecimento da verdade por meio da revelação é perfeito e não requer qualquer raciocínio humano, né, em sua defesa. Porém, a ideia de que a revelação coada por mentes humanas, né, é perfeita, né, capaz de produzir um perfeito corpo de verdades conhecidas, né, não passa de um dogma formulado pelo próprio homem e não tem doutrina da própria Bíblia, tá? Então, de fato, essa ideia de uma apologia em favor de um dos modos de se obter conhecimento, tá? Em qualquer instância em que algum argumento é apresentado nas Escrituras, não diretamente alicerçado nas Escrituras, não diretamente, né, mas talvez de modo indireto, sobre algum texto, né, que é usado para prova, dentro da Bíblia, é uma apologia dentro dos livros sacros, tá? Bom, tomemos vamos então como exemplo o primeiro capítulo da Epístola aos Romanos. Paulo mostra a culpa e a impossibilidade de defesa dos pagãos diante da mente divina. Ele erige, né, ele levanta, ele apresenta uma apologia em favor de certas ideias básicas, tá? E muitos capítulos das epístolas, né, de Paulo podem ser encarados por esse prisma aí, tá? De que ele apresentou isso como defesa. Ele mesmo muitas vezes defendeu o seu apostolado, a sua fé e por aí vai, tá? Nas epístolas. A tarefa primária do cristão é pregar o evangelho, tá? É levar esse evangelho. Não é produzir argumentos filosóficos, né, nem mostrar os fatos da história que concordam com a Bíblia. O crente deve apresentar com clareza o significado do Evangelho de Cristo. Depois da pregação de Paulo, lá em Atos 17, houve 3 reações, né? Algumas pessoas riram, né? Outras pessoas disseram que gostaria de ouvir Paulo de novo no outro dia, e algumas aceitaram o Evangelho ali mesmo, né? Essas 3 reações também acontecem hoje, tá? Quando vierem as objeções, quando as pessoas objetarem, quando as pessoas questionarem, né, temos que responder aos questionamentos. Para isso temos que fazer a tal da apologia, tá? Isso significa que é necessário estudar a apologética para nos preparar para os encontros inevitáveis que vêm após a apresentação do Evangelho. Então, assim que você ou eu apresentarmos o Evangelho para a pessoa, vai vir uma série de objeções, uma série de questionamentos. E é aí que eu tenho que estar pronto para fazer a defesa da fé, tá? Em seguida, no ato, né? Muita gente nem gosta de pregar por causa disso, tá? Uma outra ocasião da apologética acontece quando os próprios crentes têm dúvidas sobre a verdade do cristianismo, sobre um determinado ponto, uma determinada doutrina, tá? E não sabe como respondê-las. Então a apologética, na verdade, ela fortalece a vida espiritual do crente, né? Através de respostas inteligentes, racionais, práticas, tá? Que pode tirar as dúvidas e estabelecer num alicerce firme, num fundamento firme, né? Nós somos fundamentados na palavra de Deus, então temos que ter um firme fundamento bem defendido a nossa posição. Então, a apologética é uma atividade auxiliar, né? Mas ela é imprescindível à pregação, o ensino do Evangelho e à cosmovisão cristã. Então, não é uma matéria teológica diretamente, ela é uma defesa daquela outra matéria. Então, ela é uma ciência, uma matéria
auxiliar e muito importante, por sinal, tá? No sermão de Atos 17, como é feito, né, em outros exemplos, Paulo usou o argumento apologético quando ele apresentou o evangelho, tá? A apologética na pregação dele fazia parte naturalmente do evangelismo, tá? Não havia dicotomia de duas, tá? Entre dois, né? A apologética cristã, né? Ela tem um objetivo, ela visa primordialmente, primeiro, fortalecer a própria fé, tá? A apologética cristã vai nos fortalecer, eu e você, de uma forma muito especial, tá? Então, o primeiro objetivo da apologética é eu defender a fé para mim mesmo, ter a minha convicção pessoal, tá? Então, isso fortalece a minha posição. Muitos crentes nos dias de hoje sentem a sua fé abalada quando o cristianismo é submetido a ataques, tá? Isso já aconteceu de abalar a igreja inteira, esses ataques aí no passado, porque não tinha pessoas suficientemente preparados para defender, né, para defender a fé, para fazer a sua apologia, tá? Muitos carregam desnecessariamente dúvidas e questionamentos mal resolvidos, tá? Essas dificuldades podem atrapalhar a vida cristã, tá? Porque atrapalha o louvor, adoração, que nós já falamos dela e vamos falar muito mais para frente, insegurança e por aí vai, tá? Insegurança na fé, tá? Quanto mais soubermos, quão mais inabaláveis são os fundamentos, tá? Inclusive diz a Bíblia: conhecereis a verdade vos libertará. Isso é um processo, tá? À medida que você vai conhecendo, você vai fundamentando a sua fé. Isso não é assim, aceitou Jesus né? Não é isso não. Conhecer a verdade é um processo contínuo, tá? E quanto mais a gente souber, quanto mais a gente conhecer, mais inabalável fica os fundamentos, a nossa fundamentação. Mais motivo nós temos para louvar a Deus, para adorar o Senhor. Bom, então não é menos espiritual, né, que nos empenhemos, né, em aprofundar os nossos conhecimentos, mesmo que em outras áreas, né, se isso nos leva também a glorificar o Senhor. Tá? O Francis Schaeffer, né, narra um episódio em que, depois de um de seus seminários, onde havia ministrado sobre apologética, né, para líderes cristãos, ele recebeu os cumprimentos de um velho e humilde pastor. Ele esperava ouvir um comentário positivo quanto ao aprendizado do conteúdo, né? Mas, surpreendentemente, as suas palavras foram: obrigado por me dar mais motivos para adorar o meu Deus. Né? Veja que interessante. Tá? Bom, esse foi o primeiro, fortalecer a gente mesmo. Segundo, ajuda a fortalecer a fé dos nossos irmãos em Cristo, de terceiros. Tá? Como membros do mesmo corpo, o corpo de Cristo, temos o dever de fortalecer uns aos outros. Tá? A instrução mútua é imprescindível em uma igreja sadia. Tá? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Paulo pregando aos Colossenses, capítulo 3, verso 16. Olha só, então ajuda a fortalecer terceiros, os irmãos, as pessoas que convivemos, tá? De um modo geral, tá? Apologética nos ajuda, primeiro, nos fortalece, segundo, ajuda a fortalecer os outros, terceiro, remove barreira intelectual dos descrentes, tá? Barreira, aquilo que impede, né, a pessoa de ver o evangelho, de sentir o que está acontecendo. Bom, informações, convicções equivocadas. Todas as pessoas que não tenham acesso ao evangelho, ele tem convicções equivocadas, porque o inimigo de nossa alma semeia esse tipo de semente no meio das pessoas, tá? Então, essas informações equivocadas podem estar impedindo a pessoa de se chegar a Deus através de Jesus, tá? Essas barreiras criadas, a apologética serve para isso também. Então, vamos a alguns pontos, né? O Senhor Jesus
confiou aos crentes a missão de se proclamar a verdade para o mundo. E proclamar a verdade para o mundo não é só chegar e falar de Jesus, é defender a fé, é saber defender as doutrinas, né? As doutrinas bíblicas. Os céticos, aqueles que não creem, podem ter diversas posturas. Ele pode escarnecer, ridicularizar, se autoafirmar, isso é soberba, né? Mas eles podem manifestar questões e dúvidas sinceras que são barreiras à compreensão deles e à aceitação do princípio da fé evangélica, tá? Então é aí que entra o apologista, tá? Bom, a missão então da apologia é demonstrar que a fé cristã pode ser incorporada por uma pessoa sem que a mesma cometa o suicídio intelectual, né? Ele não emburreceu porque aceitou a fé. As bases do cristianismo sobrevivem imaculadamente, sem mancha, sem do que se envergonhar, tá? Por investigação e por análise de qualquer natureza. Tá? O cristianismo se submete desde os primórdios à análise das pessoas e está aberto a isso, tá? Porque essa é a verdade e a verdade não tem, contra a verdade não tem argumentos, né? Bom, a nossa fé é racional, então é interessante entender que se a nossa fé é racional, é inteligente, racional vem de raciocínio, tá? E a apologética se emprega de argumentos lógicos, tá? Para facilitar o acesso pelos descrentes e em alguns casos até desacreditar, né, os inimigos da cruz de Cristo que se influenciam negativamente, né, outros contra a verdade. A apologética, obviamente, é uma ferramenta e é indispensável nas mãos de um evangelista, de um servo de Deus. Tá? Estabelecer, né, e fortalecer o crente na sua fé. A apologética também tem a função de estabelecer a pessoa na fé, né, contra as influências filosóficas do evolucionismo. São várias, tá? Materialismo, comunismo, humanismo, pós-modernidade, ocultismo e as demais religiões do mundo. Tem muita coisa se opondo aí, tá, à fé. E a função da apologética é defender a posição da fé em relação a esses argumentos filosóficos e mundanos aí. Então é bem fácil o crente ficar confuso, né, até o ponto de ser enganado por alguma seita. Tem uns que saem da fé e vai para alguma seita por conta disso, por não ter uma base sólida apologética, né? Então alguns abandonam a sua fé por falta de respostas, né, às dúvidas levantadas por seus mestres. Ok? Bom, então a apologética, portanto, tem um papel especial na vida dos jovens crentes que vão estudar numa faculdade secular. Deixa eu voltar aqui nas seitas, né? As seitas têm resposta para tudo. Às vezes não é tão inteligente, mas tem resposta, né? Então o crente, o cristão, ele tem que ter respostas bíblicas bem fundamentadas da verdade, porque senão a pessoa pode ser enganada por esses falsos mestres que andam por toda parte, que eles estão presentes em nosso meio agora e estiveram desde o tempo da igreja primitiva, tá? Então, uma das coisas dos grandes problemas apontados pelos escritores bíblicos é a presença desses falsos mestres lá, tá? Por todas essas razões, a igreja não pode deixar de ensinar apologética, tá? Ela tem que ensinar apologética. Ela nunca substitui a oração e nem a ação do Espírito Santo. A apologética jamais é um substitutivo, ela é uma matéria auxiliar, tá? Quem opera a salvação é Deus, os argumentos devem fazer parte do processo de evangelização, para auxiliar no processo de evangelização. Apresentar também verbalmente, né, a mensagem do Evangelho. Então, um método que Deus definiu para nós é de apresentar, de pregar isso verbalmente, a mensagem do Evangelho. E essa mensagem tem que ser entendida. Então, você tem que se fazer entender. A apologética ajuda muito nisso. Então, tem pregador que é muito automático, ele fala muito rápido, as pessoas não entendem nada, não compreendem, fica só aqui na base da emoção. Mas o apologista não, ele se faz entender, ele está levando respostas.
ele está levando segurança espiritual, ele está levando segurança de Deus, né, de criação, de todas as doutrinas para as pessoas que o ouvem, né, qualquer pessoa que o ouve, tá? Bom, é esse o lado positivo da apologética, tá? Entrando agora pela página 18 do material impresso, tá? Comunicar com clareza o evangelho à geração atual, de forma que essa geração possa crer, né? Possa receber isso, essa fundamentação, e possa crer. Bom, pessoas diferentes demandam maior ou menor intensidade de argumentação, tá? Porque as pessoas são diferentes. Um precisa de mais argumentação, outros precisam de menos. Tem gente que você tem que esmiuçar muito para ele aceitar. Outros já têm, né, um pouco de facilidade em aceitação, vai ser um pouco mais fácil, digamos, tá? E tem aqueles também que parece que é fácil, mas é pedreiro, né? Que ele não está entendendo e não te faz pergunta e você não explica, e ele fica cheio de dúvidas, né? Que é complicado também. Então é sempre bom a apologética entrar e explicar o óbvio para quem quer que seja, né? E possa continuar fazendo assim. Então Deus ama todas as pessoas, todas aquelas pessoas, né? E nós somos o instrumento de Deus para alcançar essas pessoas, tá? Mesmo os que questionam tudo, eles têm razão de questionar, tá? Não é heresia questionar, não. Então, o convencimento final vai vir do Espírito Santo de Deus, né? Mas o anúncio inicial vai vir dos apologistas do outro lado, tá? Que usa a apologética como uma ferramenta auxiliar do evangelismo. Bom, não derrubá-los pode deixar barreiras que podem ter consequências fatais, né? E eles não conseguirem ver ou não conseguir chegar ao Senhor. Olha o que diz o Colson, né? Que está aí também na sua listinha de livros. Se nossa cultura deve ser transformada, isso acontecerá de baixo para cima, de crentes comuns praticando apologética na cerca do quintal ou em volta da churrasqueira. Ou seja, fazendo as coisas do dia a dia, nós estamos fazendo a nossa defesa, conversando sobre esse assunto, né, e esclarecendo as dúvidas uns dos outros, tá? Cotidianamente, que ele quis dizer aqui, tá? Bom, quais são as motivações cristãs aí na prática da apologética, né? O valor do estudo apologético só se manifesta com as manifestações corretas, tá? Não é de qualquer forma. Primeiro o amor, né? Os irmãos com dificuldades e ao homem sem Cristo, né? E a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama o próximo tem cumprido a lei. Romanos 13, verso 8. Tá? A motivação tem que ser boa, né? E uma das motivações é o amor. A humildade, né? Lembra que eu falei para vocês que era pré-requisito para os evangelistas? Amor e humildade? Pois é, a humildade. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber, né? O saber ensoberber-se, tá? Mas o amor edifica, né? Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber, tá? Então nós temos que tomar cuidado para que, com o nosso aprendizado, com a nossa apologia bem feita, o nosso coração não se ensoberbeça. Então, para que ele não se ensoberbeça, tem que ter dois requisitos: humildade, que é raro, né? Humildade na boca das pessoas, vem para todo lado, mas na prática é bem raro, né? E o amor. Então essas duas coisas juntas é que combate, tá? Essa soberba que tem uma tendência natural de invadir o coração do pregador, do cristão, tá? Bom, nenhum saber, mesmo o saber pertinente, aquele que pertence, aquele que é devido, né, aos assuntos espirituais, tem algum valor cristão se mal empregado. Qualquer saber, mesmo que tenha dentro do padrão, ele não tem valor nenhum se for mal empregado, se for empregado na forma incorreta, tá? Bom, então a matéria toda, né, apologética toda, ela visa também a combater a autoexaltação, tá? A pessoa fica exaltado, né, naturalmente,
se ele não tomar determinados cuidados. Então, combate a tentação de ostentar o conhecimento, né? Isso é uma soberba muito grande, e a boa argumentação, né? Nutrir alguma fama ou imagem, tá? Ter o ego massageado, tá? Isso tudo faz parte da autoexaltação. Então não façais nada por partidarismo, por vanglória, mas por humildade, considerando cada um superiores a si mesmo, tá? Sendo humildes, que não é tarefa muito fácil, tá? Não disse que era fácil, eu falei que se era necessário, tá? Bom, combater também a depreciação alheia, devemos ter respeito e amor pelas pessoas, eventualmente atacar as ideias erradas que atrapalham o seu relacionamento com Cristo, né? O desmoronamento de anos de convicção equivocada pode ser doloroso, tá? Então nós temos que ter cuidado para fazer tudo isso sem depreciar a pessoa, né? A forma de fazê-lo, a motivação para fazê-lo, quando você vai tirar uma pessoa da idolatria que acredita sinceramente naquilo, né, e você precisa tirar ele daquilo, mas com amor, né, que precisa fazer aquilo, mas com jeito, tá? Isso é uma arte, né, vou chamar de arte aqui. Então ganhar argumentos e perder com as pessoas, né, contrário ao chamado cristão, tá? Então nós temos que entender o que Paulo dizia, né, quando ele disse: fiz-me fraco com o fraco. Então tem pessoas que você tem que ir dosando, né, e falando a verdade, conversando com ele devagarinho, transformando e colocando as palavras, e ele se desenvolvendo, né, sem depreciação, sem chocar a pessoa, né? Porque tem pregador que é ruinzinho. Eu conheci uns companheiros ruinzinhos que na hora de pregar eles pregam sem dó, né? E acabam causando um dano, né, profundo na vida da pessoa que ele vai anunciar o evangelho. Então tem que ter amor e tem que ter humildade e sabedoria para fazê-lo, tá? Obediência, tá? Nosso chamado envolve preparo, palavras e procedimento, tá? É necessário haver obediência, né? Pregador sem obediência, apologista sem obediência, ele não sabe o que fala também, tá? Sendo obediente, ele demonstra humildade e consegue avançar para o próximo passo. Vamos lá para o capítulo 1, que larga a introdução. Agora vamos ao capítulo 1, né? Texto 1 Pedro, capítulo 3, versículos 15 e versículo 16, tá? Antes santifiquem Cristo como Senhor no coração, esteja sempre preparado para responder a qualquer que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão, respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias, das suas palavras, tá? É aquele mesmo trecho que nós lemos lá no início, que é usado aqui como base para a nossa apologia, tá? Pedro diz isso em contraposição às ameaças que os cristãos do primeiro século pudessem receber. Então não era para eles ficarem amedrontados ou alarmados, mas sim que santificassem a Cristo como Senhor nos seus corações. Contextualizando ainda que Deus seja Senhor e Santo, nossos corações não reconhecem isso, né? E é por isso que não estamos preparados para falar de esperança. Outra coisa que diz é que não somos mansos, né? Nem temos temor e nem boa consciência, de modo que todos têm razão em arrazoar com o nosso procedimento. Então tem que virar isso tudo ao contrário, né? Falta atitude da nossa parte como cristão, nos esquecemos que fomos justificados perante Deus. Justificado é a declaração de ser justo, né, perante Deus. Ele fez justiça no nosso lugar. Bom, o pedido para a santificação de Cristo como Senhor em nossos corações é algo demasiadamente urgente. É urgente demais para que possamos dar testemunho, né, a todos aqueles que pedem qual é a razão da nossa esperança.
porque as pessoas vão querer saber qual é a razão da nossa alegria, da nossa esperança, qual é a razão de nós nos portarmos assim. Tá? É reconhecer a sua completa santidade e tratá-lo com o devido respeito e a devida submissão. João Calvino, né, em seu comentário bíblico das Epístolas Gerais, sobre, né, Epístolas Gerais, em 1 Pedro ele expõe que, ainda que seja um novo conceito, contudo, é dependente do que vem atrás. Tá? Qualquer conceito, ainda que seja novo, ele depende de outros conceitos, tá? Porque ele requer dos fiéis uma constância, tá? De tal natureza a ponto de dar aos adversários com toda a ousadia uma razão da fé, tá? E essa é a parte, né? Essa é a parte da santificação que ele acaba de mencionar aí, né? Porque realmente honramos a Deus quando nem medo, nem timidez nos impedem de fazer a confissão de nossa fé. E agora eu estou na página 22 aí, tá, do material impresso. E Pedro, porém, não nos convida expressamente a asseverar e proclamar o que já nos foi dado pelo Senhor em todo lugar. E sempre, tá, e entre todos, sem distinção, porque o Senhor dá ao seu povo o espírito de discrição, para que saibam quando e a quem é conveniente falar. Tá? Ele os convida apenas a estar prontos, né? Prontos para apresentar uma resposta, para que, por seu espírito indolente e temor da carne, né, deixem de expor a doutrina de Cristo, mantendo silêncio ante a zombaria dos ímpios. Tá? O significado é que devemos estar prontos a sustentar nossa fé, tá? Pronto a fazer apologia, a ponto de apresentá-la sem que necessário, para que os incrédulos, através do nosso silêncio, não condenem a religião que professamos. Tá? O nosso silêncio não é vantagem para ninguém, nem para nós mesmos, tá? E nem para o cristianismo. Mas é preciso notar que Pedro aqui, ele não nos ordena a estar preparado para a solução de qualquer questão que porventura esteja em debate, porque não é dever de todos discutir qualquer tema, tá? Mas o que está em pauta é a doutrina geral, a qual pertence, né, ou não, instruído e ao simples, tá? Daí Pedro não tinha em vista qualquer outra coisa senão que o cristão deixe bem evidente aos olhos dos incrédulos que realmente cultuavam a Deus e possuíam uma religião santa e boa, tá? Então ele está defendendo aqui uma apologia mínima, tá? O cristão tem que, no mínimo, saber alguma coisa, né? Não só ser uma pessoa que professa a sua fé por aqueles motivos que a gente citou lá atrás, por submissão, por tradição ou qualquer outra coisa, tá? Então nisso não há dificuldade, porque seria estranho se não pudéssemos apresentar nada em defesa de nossa fé quando alguém inquire, quando alguém pergunta a respeito da nossa fé. Será que os cristãos estão prontos para dar uma resposta simples nas doutrinas fundamentais, questões muito simples mesmo, tá? Esse é o mínimo que o cristão precisa estar pronto, né? Porque devemos tomar cuidado, né, perenemente, né, continuamente, para que todos saibam que tememos a Deus e que piedosa e reverentemente respeitamos o seu culto, que é um culto legítimo. E por que isso é um culto legítimo? Por que nós fazemos isso? Isso foi também requerido pelas circunstâncias, tá, da época, né? O nome cristão era muito odiado, né, e considerado infame, né? Muitos criam ser esta uma seita perversa e culpada de muitos sacrilégios. Teria sido, pois, a mais terrível perfídia contra Deus, né, se, quando indagados, eles negligenciassem, tá, o testemunho em favor de sua religião, né? Então, cabe a nós fazer a nossa defesa. E como penso, este é o significado da palavra apologia, a qual Pedro usa, isto é, que os cristãos tinham que fazer evidentemente aos olhos do mundo que estavam muito longe de toda a impiedade, que não corrompam a verdadeira religião, né? E que por essa conta eram suspeitas aos olhos ignorantes, tá? Na 23, Pedro, contudo,
como tem sido dito, não requer deles que saibam como discutir distintamente e com todo o refinamento, o artigo da fé, mas que apenas mostrem a sua fé em Cristo consistentemente, né? É a genuína piedade de modo, né, aceitável, tá? É o mínimo que se pode fazer. E daí aprendemos, né, como abusam do nome dos cristãos, todos quanto nada entendem, com certeza, acerca de sua fé, e não tem qualquer resposta em sua defesa, tá? Então, quando a pessoa acha que o cristão não tem resposta, ele vai firmando as suas bases de convicção do erro, né, do contrário, né, do contraditório, e o crente nada faz ou não consegue fazer, né, para defender a fé. No entanto, uma vez mais, nos cabe considerar o que ele diz, né, quando fala de aquela esperança que está em vós, tá? Pois ele notifica que a confissão que flui de dentro do coração é unicamente aquela que é aprovada por Deus. Pois, a não ser que a fé habite o coração, a língua matraqueia em vão, fala o que não deveria falar, tá? Bom, então vamos a um argumento em favor de Cristo, né? O Barclay, né? Barclay também está na sua listinha aí da bibliologia, tá? Escreve um argumento em favor de Cristo, dizendo que, em primeiro instante, é inevitável que o cristão tenha que ser convocado a defender a fé que ele professa e a esperança pela qual ele vive. E isso, evidentemente, de maneira inteligente e razoável, discutindo o relativo à sua maneira de ser e de agir. E, para tanto, é necessário que ele passe pelo trabalho mental e espiritual de pensar seriamente o significado da sua fé, para assim poder explicar aos outros, né, o que é crer, tá? E por que crer. O que é que eu creio, né? E por que eu creio, tá? E responder essas perguntas. Vão surgir perguntas, né? E o cristão tem que estar preparado para, no mínimo, responder com sabedoria as perguntas básicas. No segundo momento, essa defesa tem que ser feita com mansidão. Não pode ser feita, né, em tom bélico, guerrido, tá? Todavia, existe alguns que, ao expor as suas crenças, executam com uma certa arrogância, aquela arrogância que nós falamos, que tem que ser desmascarada pelo amor e a humildade que tem que acompanhar o apologista, tá? E com essa atitude, né, na verdade, essa de arrogante, estão sugerindo que aqueles que não estão de acordo com eles são mal intencionados, tá? O que estão fazendo, entretanto, é com que os outros engulam à força as suas crenças, sem dar uma boa razão para isso, tá? O que se aprende com isso é que o cristianismo, tá, tem que ser apresentado de forma atrativa, tá, e afetuosa, de forma a persuadir sem ofender, utilizando-se da sabedoria, né? Reconhecer que ninguém é capaz de transformar outras pessoas pela violência, pela força. Outra coisa importante a se referir, né, é que toda defesa deve ser feita com reverência, tá? Referência a Deus. Para isso deve se lembrar de que o maior responsável pela mudança é o Espírito Santo. Isso só vai acontecer desde que haja a participação da pessoa interessada, tá? E por último, o apóstolo Pedro afirma ou confirma que o único argumento decisivo é o da vida cristã digna, ética e consciente, tá? Bom, a razão então, a razão de sua fé. A grande questão é descobrir qual é a razão da sua fé. Sobre isso, David Hunt afirma que todas as religiões, em algum momento ou outro, exigem fé. Toda religião é assim. E frequentemente não em Deus, mas no sistema religioso, na igreja em si, no seu fundador, no seu líder, né? Numa pessoa, né? O resultado de depositar a confiança em algo ou alguém que não seja Deus, embora esse algo alguém possa reivindicar, né, que representa o Senhor, que é representante de Deus, né? Mesmo assim a decepção é inevitável, tá? Porque o indivíduo ele pode se tornar cínico, dar as costas a toda a religião e a partir desse momento rejeitar a possibilidade da verdade. Ou o indivíduo, para que possa conhecer Deus, pode tornar-se um perseguidor,
né, mais diligente e um seguidor, né, mais diligente, mais cauteloso, mais sábio e determinado do que costumava ser, porém agora mais cauteloso sobre as promessas e ensinamentos de meros homens. Veja, continua Hunt dizendo que qualquer fé que não for fundamentada na razão, apoiada em evidências irrefutáveis, que não se pode ser refutada, né? Não pode ser contrariada, é uma verdadeira loucura. Tá? A Bíblia apresenta o registro daquilo que chama de fé. Tá? E esse elemento fundamental que oferece a única resposta confiável a todas as questões supremas da vida. Queremos encarar essas questões de forma honesta, de forma aberta e ao mesmo tempo temos o maior cuidado de estarmos certos que as respostas às quais chegamos são válidas. Permitiremos que os críticos desafiem a Bíblia de todo o ângulo possível e descobriremos a evidência em favor da fé. Tá? É absolutamente invencível a Bíblia, a palavra. Tá? Não há nada errado em formular questões em busca da verdade. As pessoas estão certas quando fazem isso. Na realidade, apresentar questões é essencial ao processo de descoberta da verdade. Tá? Então, qualquer resposta que sejam oferecidas tem que ser questionadas até que o indivíduo esteja satisfeito de que a verdade foi encontrada, de que ele achou essa verdade. Mas aqui tem uma grande dúvida, né? Que é a explicação do que vem a ser a verdade mencionada nessa passagem. O que é a verdade? Tá? Saberíamos desenvolver uma explicação lógica? Inclusive, isso é uma pergunta filosófica. Né? Os filósofos ali, antes de Cristo, eles desenvolveram essa pergunta para o pensamento. Né? Inclusive, quando Pilatos pergunta o que é a verdade, dá para nós a entender que ele era um estudante de filosofia. Né? O que é a verdade? Tá? A verdade é aquilo que existe, que é real, que é correto, tá? Que é contrário à mentira. A Bíblia ensina que a verdade é a palavra de Deus e que foi revelada em Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele é a verdade. Podemos conhecer a verdade? Então a Bíblia tem mostrado através de vários textos que a verdade existe e que ela pode ser conhecida. Enquanto que para a filosofia ela era utópica, para nós ela é real. Tá? E não está fora de nosso alcance. Isso é um pouco difícil para o homem natural compreender. Então precisa ser explicado com cuidado, com temor, com sabedoria, com humildade, com amor. Então devemos procurar a verdade, porque a verdade nos liberta, né, como relata o texto do Evangelho de João, tá, que eu já citei lá atrás. A verdade é algo absoluto. É a realidade, não muda, né, não depende da opinião de pessoas A ou B. A verdade continua a ser verdade mesmo quando ninguém acredita que ela é a verdade. Tá? A verdade é muito grande, muito maior que todas as coisas. Né? Ela engloba toda a realidade. Né? Entretanto, para se conhecer a verdade é necessário que a pessoa, o interessado em conhecer, preencha alguns requisitos básicos. Né? Ele tem que ter fé, tem que ter paciência, perseverante e ousado nas suas buscas. Tá? Calvino, no seu comentário dos Hebreus, explica que a fé não pode separar-se da paciência, tá? Da mesma forma que não pode separar de si própria. Tá? O que se percebe é que realmente existe a necessidade da fé e ao mesmo tempo demonstrar essa fé através dessa paciência. Acredita que com relação à fé e paciência, né, seja o elo, essa relação aí, né, principal da razão da esperança, né, mencionada por Pedro lá, né, quando as pessoas perguntar a razão da nossa esperança, né, ela está relacionada aí, correlacionada com fé e com paciência. Tá? Então a razão dessa fé afunila-se em Jesus, o Filho de Deus, né, a única esperança do homem. Né? O próprio ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. E por outro lado, existem aqueles que, por não concordar com essa verdade, né, como sendo a única e absoluta e correta e coerente, né, com o desenvolvimento de um homem, procura desacreditar, né, ou mesmo enganar as pessoas com outra verdade que não seja Jesus. Tá? A Bíblia se aprende que a verdade é o contrário da injustiça e que ela não provém de Deus, e sim do engano, né, da mentira ou do diabo. Né? A injustiça, né, a não verdade, a inverdade, não provém de Deus. Né?
mas que a verdade traz justiça. Ainda de acordo com a Bíblia, se aprende que a verdade está em Deus e que Ele, através de sua onisciência, é sabedor de todas as coisas, tá? E de tudo que existe. Com isso, podemos concluir que Deus não mente, né? E tudo o que Ele diz é verdadeiro. E onde está a verdade? Né? Podemos dizer que se encontra na palavra, no Salmo 119, versículo 160, onde se lê: as tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre, são eternos. Né? Segundo Calvino, não é difícil perceber o desígnio, né, do salmista, mas as palavras admitem uma dupla perspectiva. Né? Não condeno inteiramente a interpretação que se aplica ao juízo e às obras de Deus e não à sua doutrina. Né? No entanto, ela não coaduna, né, não concorda bem com o contexto. Vamos reter então esse sentido. Né? Desde o tempo em que Deus começou a falar, Ele tem sido sempre fiel nas suas promessas, nunca frustrou a esperança do seu povo, né? E o curso dessa fidelidade tem sido tão invariável que desde o princípio até o fim sua palavra é veraz, é verdadeira, é fiel. O que se pode entender é que os princípios da palavra de Deus ou eram a verdade ou baseados nessa verdade. Tá? A ideia é que aquilo que todos se baseiam era verdade, né? Todos os preceitos se baseiam era verdade. Não foi feita verdade pela mera vontade de Deus, mas foi fundada ou fundamentada na verdade essencial, isso é, a natureza essencial de Deus, que é a verdade. Tá? Consequentemente, deve ser assim com todos os princípios essenciais da justiça, porque cada um dos seus juízos dura para sempre. Qualquer uma das suas leis é tão certamente alicerçada na verdade que todas sejam inegavelmente imutáveis, né? Eternas e imutáveis. Ok? Bom, depois vamos para o sofrimento e a fé. Para relacionar o sofrimento com a fé, é preciso conhecer em primeiro lugar o que é esse sofrimento. Em seguida, esse sofrimento pode levar à defesa da fé. Tá? Partindo do significado de sofrimento, segundo o dicionário da língua portuguesa, chegamos à seguinte conclusão, de que é uma ação ou processo de sofrer. Por outro lado, levado pelo sentido etimológico da palavra, diz que o sofrimento é caracterizado pela sensação de dor, mal-estar e infelicidade de uma pessoa. Tá? Associado a coisas negativas, quase sempre. Né? Mas qualquer condição pode causar sofrimento, uma vez que ela pode ser subjetivamente negativa. Tá? Ela está diretamente ligada ao sofrimento físico, porém, nos casos dos seres humanos, é possível vincular o sofrimento a estado de ânimo, problemas sociais e outros problemas diversos. Tá? Então, as situações de medo, de ansiedade, depressão, frustração, ira, raiva, são algumas das situações em que a nossa psique, a nossa alma, tá, pode alterar em maior ou menor grau e se manifestar na forma de dores no corpo, fadiga, problemas físicos diversos. Tá? Também podemos relacionar ao sofrimento termos como tristeza e pesar. O sofrimento, então, é algo que pode ser experimentado não só pelos seres humanos, mas também por animais irracionais, tá? Embora estes não consigam ter consciência da origem dessa sensação de sofrimento. Tá? No sentido figurado, o sofrimento ainda pode ser utilizado para caracterizar uma vida de dificuldade, de penúria, de miséria. Tá? O termo também pode ser substituído sinonimamente por aflição, desgosto, angústia, preocupação e um monte de outras coisas aí que estão listadas. Tá? Então, o sofrimento pode ser considerado um fenômeno muito complexo que não possui definição somente pelos termos médicos. E ainda que existam medicações e tratamentos que podem ser aplicados para solucionar os problemas desse sofrimento, como antidepressivo, antibiótico e outros, né? Essa sensação de desconforto, de mal-estar, pode se fazer presente. E por isso que o sofrimento pode ter soluções, mas em muitos casos pode exigir um processo extenso de cura aí com relação a isso. Tá? Que não impede a pessoa, né, que não
de professar uma fé por isso. Ok? Vamos então para o número 2, capítulo 2. Conhecendo a apologética cristã, buscando entender essa apologética. A palavra apologia vem do grego, né, como eu falei para vocês, dar uma defesa. Tá? A apologética cristã é uma ciência de dar, de oferecer uma defesa da fé cristã. Há muitos céticos aqueles sem fé, né, aqueles que não creem, que duvidam da existência de Deus ou atacam a crença no Deus da Bíblia. Tá? Né, duvidam nesses dois casos. Há muitos críticos que atacam a inspiração e inerrância da Bíblia, tá? Que é outra doutrina importante, né? Que ela foi inspirada por Deus e que ela não contém erros nos originais. Há muitos falsos professores que promovem doutrinas falsas e negam verdades básicas da fé cristã. Então, a missão da apologética cristã é combater esses movimentos aí e promover o Deus cristão e a verdade cristã. Tá? Como se viu no capítulo anterior, os versículos-chave da apologética é aquele de 1 Pedro 3, 15 e 16. Tá? Onde está escrito, né, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que fala contra vós outros fiquem envergonhados e os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Se percebe que não há nenhuma desculpa para o cristão ser completamente incapaz de defender a sua fé. Todo cristão deve pelo menos ser capaz de dar uma apresentação razoável de sua fé em Cristo. No nosso material do seminário Era Cristã, nós apresentamos doutrinas fundamentais, né? A nossa doutrina fundamental, né? Em que cremos, tá? O que a nossa defesa, tá? Então, para ajudar na apologética dos cristãos, todo o nosso material vem com a defesa da fé ali impressa em 13 perguntinhas doutrinárias importantes, tá? Em todas elas. Nem todo cristão precisa ser um especialista em apologética, né? Um apologista, um defensor da fé, mas todo cristão deve saber em que acredita e por que ele acredita nisso, né? Como compartilhar sua fé com outras pessoas, como defender essa fé contra as mentiras, ataques, etc. O segundo aspecto dessa apologética, que é ignorado com frequência, é a primeira parte de 1 Pedro 3,16, né? Fazendo todavia com mansidão e com temor, defesa da fé, né? A apologética nunca deve ser rude, furioso, desrespeitoso ou qualquer coisa incompatível com o cristianismo, tá? Porque não tem valor algum se for feito dessa forma. Enquanto praticando a apologética cristã, devemos ter fortes, né, em nossa defesa e ao mesmo tempo imitar a humildade de Cristo em nossa apresentação, tá? Se ao ganharmos um debate, né, levamos uma pessoa ainda mais longe de Cristo pela nossa atitude, perdemos o verdadeiro propósito da apologética cristã. Tá? Há dois aspectos e métodos básicos de apologética. Tá? O primeiro, conhecido como apologética clássica, envolve compartilhar provas e evidências de que a mensagem cristã é verdadeira. O segundo é conhecido como a apologética pressuposicional, envolve confrontar as pressuposições, que são ideias pré-concebidas, né, que são suposições por trás das exposições anticristãs. Tá? Então, os proponentes dos dois métodos de apologética cristã, geralmente discutem entre si sobre qual método é mais eficiente. Tá? Aparentaria ser bem mais produtivo usar os dois, né? Os dois métodos, dependendo da pessoa e da situação. A apologética cristã é simples, né? É simplesmente apresentar uma defesa básica da fé cristã e a verdadeira, né? E a verdade, né? Cristã que delas discordam, as pessoas que delas discordam. Tá? Então, a apologética cristã é um aspecto necessário da vida cristã. Tá? Somos todos comandados, né, a estarmos prontos e equipados a proclamar o Evangelho
e a defender a nossa fé, conforme vimos lá em Pedro, tá? Conforme se vê a orientação também dada por Jesus em Mateus 28, de 18 a 20, Jesus se aproximou e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obter tudo o que eu lhes ordenei, e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Seguindo essa ordem, Jesus vai ampliando aí, né, de acordo com o que está em 1 Pedro, que nós já vimos, certamente se alcança o mérito da questão, né, que é a essência da apologética cristã. Então vamos lá para a etimologia da palavra. Eu falei para vocês que não ia falar disso hoje, né? Apologética vem do latim apologeticus, tá? Através do grego, né? Da palavra grega. O grego se lê normalmente, o hebraico é ao contrário, né? Mas a nossa língua é bem próxima do grego, porque também é derivado da mesma raiz, né? A nossa vem do latim, que também é bem parecido, tá? Apologeticus, que está escrito aí nesses caracteres gregos, por derivação de apologia, que é essa outra de baixo aí, apologia, defesa verbal. É a disciplina teológica própria de uma certa religião que se propõe a demonstrar a verdade, né, da própria doutrina, defendendo de teses contrárias, tá? Essa palavra deriva-se do deus grego Apolo, tá? Apologética desenvolveu sobretudo no cristianismo, tá? Enquanto em outras religiões, como o Islã e o budismo, houve apenas tentativas menores. Assim, quando o termo apologética não é seguido, né, de especificações, é quase sempre entendido como apologética cristã. Então é mais utilizado no meio cristão, tá, como prática da explanação, de demonstração, de ordem moral, científica, histórica, defesa mesmo, tá, defesa sistematizada da fé. Nas patrísticas são aqueles livros dos apologistas clássicos, que são os pais da igreja. Os patrísticos são os pais da igreja, tá? Eles são chamados apologistas, tá? Alguns que, sobretudo no século II, se dedicaram a escrever apologias ao cristianismo, porque logo depois do tempo dos apóstolos, que vieram no primeiro século, houve muito questionamento, né, à fé cristã, aos escritos cristãos, e daí Deus levantou esses apologistas aí que vieram no século II e III, tá? Terminou lá nessa ordem aqui com Agostinho, que foi o último deles, tá? E eles fizeram grandes escritos, se dedicaram a escrever apologias ao cristianismo, usando temas e argumentos filosóficos, né, notadamente platônicos, estoicos, né, que se mostraram compatíveis com a revelação cristã. Pegou isso aí e levou, né, para o cristianismo. O objetivo desses escritos não era tanto de defender o cristianismo contra correntes filosóficas diferentes ou contra religiões que se opunham a ele, mas é de convencer o imperador do direito da existência legal dos cristãos dentro do Império Romano, usando esses termos para que o imperador romano, que ali foi a época do início das perseguições, tá, nos séculos II e III, foi terrível. Os textos apologéticos, então, constituíram as bases para o esclarecimento posterior de dogmas teológicos, portanto, nos conceitos fundamentais usados na teologia, tá? Conforme Sproul, Gessner, Lindsay, né, a apologética é a defesa fundamentada na religião cristã. E como defesa fundamentada da fé, a apologética está para a teologia, assim como a filosofia está para as ciências humanas, tá? Então ela é definida pelo dicionário Rosais como sendo a rubrica teológica, defesa argumentativa de que a fé pode ser comprovada pela razão. Rubrica catolicismo, teologia, parte da teologia que se dedica à defesa do catolicismo contra os seus opositores. Veja também apologética católica, tá? 2. Derivação, por extensão de sentido, né? Defesa persistente de alguma doutrina, teoria ou ideia, que eu falei para vocês que a apologia também é a defesa de qualquer teoria, de qualquer doutrina, de qualquer ideia. E o Hahn identifica na apologética
o papel fundamental de mediar e conciliar as tensões intelectuais. Tá? A apologética medeia tensões intelectuais, né? É mediadora disso, tá? Mediação intelectual, alivia as pressões mentais, resolvendo discrepâncias aparentes, harmonizando todos os elementos da vida mental. Com o surgimento da mentalidade moderna, que o conhecimento moderno veio a uma ampla gama de tensões para o apologista cristão mediador. Tá? Francis Schaeffer argumenta que a apologética não deve ser usada como um conjunto de regras fixas e impessoais, mas que a explanação da fé deve estar sujeita à direção do Espírito Santo e à consciência da individualidade de cada pessoa. Tá? Espero ter contribuído aí, né, para que a gente possa começar esse debate aqui apologético. Ok? Até a próxima aula. Que Deus vos abençoe abundantemente em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus.